Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vertebralmente, o seu canal sobre coluna vertebral. E o meu nome é Miguel Mastropaulo. Eu sou um quiropraxista graduado pela Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo no ano de 2005 e sou certificado na técnica Chiropractic Biophysics nos Estados Unidos no ano de 2015. Você já parou para se perguntar qual é a importância da alimentação para a saúde da sua coluna vertebral? Você sabia que o que você come ou o que você deixa de consumir tem relação direta com as suas dores nas costas e a saúde da sua coluna vertebral? Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar sobre alimentação e suplementação para a saúde da coluna vertebral. E como sempre, eu vou começar dando um spoiler do que eu vou abordar no vídeo, ok? Então eu vou falar sobre os nutrientes, os tipos de nutrientes que existem. Eu vou falar quais são os nutrientes mais importantes para a saúde da coluna vertebral e quais são as fontes desses nutrientes, quais alimentos contêm esses nutrientes. E no final do vídeo eu vou dar como dica prática como que você pode pegar todos esses nutrientes para incluir no seu café da manhã, no almoço, no jantar e também aí nos pequenos intervalos, ok? Antes de começar, eu vou pedir para você não deixar de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com seus amigos e familiares que também têm problemas e sofrem com dores nas costas ou que querem prevenir ter uma coluna vertebral saudável e livre de dores, ok? Então, vamos lá. Os nutrientes, basicamente, eles são macronutrientes, micronutrientes e alguns outros componentes. Então, a analogia que eu vou falar agora para vocês é a seguinte: o nosso carro, para ele funcionar bem, ele precisa de gasolina, que é a fonte de energia, ele precisa de óleo e ele precisa de água. Se ele não tiver gasolina, não tem energia, ele não vai funcionar. Se ele não tiver óleo, o motor vai estragar, assim também como água. Então a gente precisa dessas três coisas em concentrações adequadas, suficientes para que o carro consiga desenvolver o seu funcionamento. O nosso corpo é a mesma coisa. Então nós separamos os macronutrientes em carboidratos, proteínas e gorduras. Nós precisamos de todos eles. Então, os carboidratos, basicamente, eles são fontes de energia, que está contida nos pães, massas, arroz e frutas. As proteínas, elas dividem em proteínas vegetais e animais, principalmente aí nas carnes, né? Como carne de peixe, carne de frango, carne de vaca, né? Ovos e alguns leguminosos e nozes também têm a fonte de proteína vegetal. Algumas pessoas, elas por estilo alimentar, elas acabam privando alguns tipos de proteínas, mas nós entendemos que é importante que a dieta ela seja equilibrada, que tenha um pouco de cada coisa para que tudo possa funcionar de maneira adequada, porque a proteína animal, por exemplo, é como se fosse o tijolinho da nossa construção. A gente precisa de proteína animal para construir os nossos tecidos e reparar também, né? Principalmente aí os músculos, né? E as gorduras, além de ser fonte de energia, ela também ajuda a gente a absorver alguns micronutrientes, tá? Então, por exemplo, as vitaminas do complexo B, por exemplo, elas são lipossolúveis. Então, se você não consumir gordura e tomar ela com água, ela vai passar pelo seu organismo e ela não vai absorver. Então, a gordura também tem essa função de ajudar a gente a absorver essas moléculas, ok? Basicamente, então, esses são os macronutrientes. Os micronutrientes, eles são as vitaminas e os minerais. As vitaminas, elas são compostos orgânicos, ok? E os minerais, eles são elementos inorgânicos, né? Como, por exemplo, o magnésio e o ferro são compostos inorgânicos, mas a gente precisa em pequenas quantidades para que tudo funcione de maneira adequada, ok? Outros componentes que são importantes para a saúde de maneira em geral são as fibras, né? Elas ajudam principalmente aí na saúde digestiva e a água. Então, a água é fundamental para diversas funções do nosso organismo e é muito importante. Muita gente deixa de consumir água
Sendo que nas cartilagens, por exemplo, 95% da cartilagem ela é água. 5% são células que nós chamamos de condrócitos. Os condrócitos, eles agrupam células de água. 5% de condrócito, 95% de água. E se você não consome a água, o seu organismo ele vai precisar de água para outras funções, ele vai retirar de onde tem uma maior oferta, isso vai contribuir para um ressecamento das articulações e a degradação, o desgaste, né? A artrose de maneira em geral. Então, água realmente é muito importante e muitas pessoas não têm o hábito de consumir água. Então, vamos lá, se você tem dor nas costas, primeira coisa, começa a consumir água, né? A recomendação aí é de, na maioria dos casos, de 2 litros de água pelo menos diariamente. Algumas pessoas acham impossível, mas isso é um hábito. Então tenha um bom hábito, se você tem dor nas costas, comece a tomar água se você não toma, ok? Então, quais são os nutrientes que são importantes para a função da coluna vertebral, para ter uma coluna vertebral saudável? E vou falar também aonde estão esses nutrientes. Então, o primeiro nutriente é o cálcio, ok? O cálcio ele é fundamental para a saúde do osso. O osso, basicamente, ele é formado por cálcio. As mulheres, quando entram na menopausa, pelas alterações de hormônios, acabam não absorvendo tanto cálcio. E aí o que acontece? Isso aumenta o risco de osteoporose. O osso ele fica mais frágil e aumenta o risco de fratura. Então, consumir cálcio é bem importante para a saúde, ok? Basicamente, a gente vai encontrar então o cálcio nos derivados de leite, queijo e iogurte, né, que são os laticínios. A gente vai encontrar também em folhas verdes, como couve, espinafre e brócolis. E amêndoas, né, que além de cálcio também fornece gordura saudável, ok? Outro nutriente que nós vamos querer para manter a coluna saudável é a vitamina D, ok? Então, a vitamina D, ela também faz parte do metabolismo para ajudar o nosso organismo a manter o cálcio no osso, né? Então, é muito importante a gente consumir a vitamina D. A principal forma de vitamina D é a exposição ao sol, né? Mas os alimentos também contêm vitamina D, principalmente nos peixes gordurosos, né? Como salmão, atum e cavala. Óleo de fígado de bacalhau também é bem concentrado. Eu já tive a oportunidade de tomar isso quando era criança e é horrível, mas tá aí uma excelente fonte de vitamina D. Gema de ovo também tem pequenas quantidades e os alimentos fortificados, né? Então, leite, suco, a gente vai adquirir esses produtos e a gente vai ver lá que ele contém vitamina D. Eu costumo comprar para os meus filhos leite que ele também contém vitamina D. Então, o magnésio também é outro nutriente fundamental, né? Esse mineral, ele também ajuda no metabolismo, aí, no controle do cálcio, na absorção do cálcio, além de que uma deficiência de magnésio vai fazer com que os músculos eles se tornem mais tensos, né? E quando a gente começa a consumir mais, o magnésio ele atua também relaxando a musculatura. E nos casos de artrose, o magnésio ajuda bastante diminuindo a sensibilidade à dor, porque quando a gente tem uma artrose, as terminações nervosas ali no osso elas ficam mais expostas e o magnésio ele se conecta nessas fendas sinápticas, né, que ficam disparando informação de dor, então isso ajuda a diminuir a sensibilidade da dor da artrose. O magnésio, as principais fontes, né, são nozes e sementes, né, como amêndoas, castanhas do Pará, semente de abóbora e girassol. Nos vegetais folhosos, né, espinafre e acelga, né, nos feijões, né, no feijão e na lentilha. Chocolate amargo também tem magnésio e também tem antioxidante, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E o abacate, né? O abacate é um alimento excelente por diversas razões. Todo mundo deveria consumir bastante abacate, né? Porque ele tem o magnésio, potássio e gorduras que a gente já viu que são importantes para o funcionamento do organismo de maneira em geral.
O outro suplemento que a gente quer consumir, o outro nutriente é o ômega 3, né? A gente pode suplementar o ômega 3 e as principais fontes na comida tá lá no abacate, que nós acabamos de falar. Nas fontes vegetais está na linhaça e semente de chia. O próprio suplemento, né, o óleo de peixe que a gente compra concentrado. E no óleo de canola de soja, a gente usa para cozinhar, ele também fornece uma certa quantidade de ômega 3. E por último, são antioxidantes. O antioxidante em si, ele não é um nutriente, mas ele tem uma função muito importante. Então, sempre que a gente quer alimentar bem ou suplementar bem, a gente vai precisar de vitaminas, minerais, gorduras e antioxidantes. Por que antioxidantes? Da mesma forma que o nosso carro, ele, quando a gente liga o motor, ali a água, a gasolina e o óleo, eles vão funcionar, ele vai ter a produção de energia, mas vai existir o substrato que sobra dessas reações, que é a fumaça, né? Os poluentes que saem ali pelo escapamento. No nosso organismo é a mesma coisa, né? A gente vai consumir essas moléculas e essas moléculas elas vão deixando alguns radicais livres, ela vai sobrando alguns substratos dessas reações e esses radicais livres eles agridem a nossa célula e atrapalham na nossa saúde. Então nós queremos consumir alguns antioxidantes que são como se fossem ali pequenos ímãs que eles vão se grudar nessas substâncias que são maléficas para o nosso corpo e vão neutralizar, ajudar a gente a eliminar, né? Então, os antioxidantes eles devem combater os radicais livres. Então, os principais antioxidantes são vitamina C e vitamina E, ok? A vitamina E a gente encontra nas frutas cítricas, né? Limão é uma excelente fonte de vitamina C e a vitamina E está presente nas nozes, né? Sementes e óleos vegetais. E aqui também os minerais que são antioxidantes é o selênio e o zinco. Então, o selênio a gente encontra na castanha do Pará, nos peixes e ovos, e o zinco a gente encontra nas carnes, feijão e também nas nozes, ok? E por último aqui, os polifenóis e os flavonoides, que são frutas vermelhas, uva, chá verde, tem bastante propriedade antioxidante, né? Além de chocolate amargo e no vinho tinto, ok? Então a gente quer suplementar cálcio, vitamina D, magnésio, ômega 3 e antioxidante para a nossa coluna ter os nutrientes necessários para um bom funcionamento, ok? Agora a gente vai lá para a dica prática. Então, na dica prática é o seguinte, deixa eu reduzir isso aqui. Ok. Café da manhã. O que nós queremos no café da manhã que vai conter esses nutrientes que eu estou comentando? Então, iogurte natural com granola e frutas vermelhas, né, como morango ou mirtilo. Então, aí a gente vai encontrar o cálcio, né? Se fortificado também, o iogurte vai ter vitamina D. E as frutas vermelhas, elas são ricas nos antioxidantes e aí nos polifenóis que eu comentei, ok? Então, aqui, ó, tá um exemplo. Ó. O que a gente pode colocar no nosso café da manhã? Não parece difícil a gente consumir então o iogurte com fruta vermelha ali e colocar um pouco de granola. Então aí a gente já vai estar consumindo então esses nutrientes que são importantes para a saúde da coluna vertebral, ok? No intervalo do café da manhã, uma coisa que a gente pode começar a consumir é um punhado de amêndoas, ok? Porque a gente vai ter magnésio e a gente vai ter também o cálcio, né? Então vamos observar aqui a imagem, todo mundo conhece aí as amêndoas. Então um punhado de amêndoa é bem saudável e a gente vai então estar nutrindo o nosso corpo com magnésio e com cálcio. No almoço, o que a gente pode colocar? Salada de espinafre, né? A gente pode consumir ali os peixes que são os mais gordurosos, como o salmão, por exemplo, né? Pode ser um salmão grelhado, abacate, né? E sementes de chia.
Então, o espinafre também é bem rico em magnésio, o salmão ômega 3 e a vitamina D, e o abacate fornece gordura saudável. E também a semente de chia é bem rico em ômega 3. Então, quando a gente observa a imagem, a gente percebe que não é tão difícil a gente consumir, então, esses alimentos, ok? É importante, então, sempre ter consciência do que a gente precisa e tentar colocar isso dentro da sua alimentação. Todo dia a gente precisa comer e por que não comer de uma forma mais saudável, especialmente no momento que você está atravessando aí talvez com dor nas costas e o seu corpo precisa de nutrientes suficientes para se recompor. Então, aí no intervalo depois do almoço, a gente pode consumir então uma torrada, né? E essa torrada a gente pode colocar ali um patê de atum, ok? Um patê de atum não, fazer um patê de abacate, né? Um abacate amassado com sal. Aqui no Brasil as pessoas não têm muito hábito de comer o abacate com sal ou na salada. Se você não tem essa experiência, não tem esse hábito, olha, aprenda porque é uma delícia. Eu adoro, especialmente eu gosto de comprar a palta, né? A gente encontra na feira palta ou abacate que eles chamam de abacate green. Parece um mousse de tão suave que ele é uma delícia. Então não é difícil a gente colocar isso aí como um snack para a gente comer um pouquinho antes ali da janta. Então a torrada integral ela tem fibras, né? Que é importante para a digestão. O abacate que é o magnésio e gordura saudável e o atum que é excelente aí em ômega 3, ok? E na janta, a gente pode colocar ali um omelete com 3 ovos, né? Queijo, tomate e brócolis. Então a gente vai ter a vitamina D, o queijo fornece também o cálcio, o brócolis adiciona mais cálcio e fibra na refeição, né? Então a imagem que a gente vai observar é isso daqui, né? Então, óbvio que não é exatamente assim que fica o nosso omelete, mas visualmente você vai perceber que isso parece até bastante apetitoso, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, tá aí as dicas para você que vem acompanhando o nosso canal e quer conteúdo sobre o que é importante para a saúde da nossa coluna vertebral. Mais uma vez eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo se você chegou até aqui, se inscrever no canal e compartilhar, ok? Se você precisar de mais informações, na descrição do vídeo eu falo sobre um pouco mais sobre o meu trabalho e o meu trabalho sobre mentoria para ajudar as pessoas que sofrem com dores nas costas. E eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.